no Octave. Ok. Deixa eu abrir aqui. Certo. Esta es mi ecuación masa mol amortecedor com um controle N. Beleza. Tá? Eu vou disponibilizar estes arquivos para vocês, para não estarem aí copiando. Se conseguem copiar, beleza. Se não, eu vou disponibilizar no site, no Moodle. Tá? E resolve este. Tá? Aqui, tá. Neste caso, K, qual foi o valor que calculamos? Ah, tá, 707.51. M é igual a 3. B igual a... ¿Cuánto calculamos B? 48,1. 48,01. Y é igual a 1. Tá? Aqui isto é depois Ctrl R. Nossa. Aqui. É um período de 1 segundo. Certo? X1 é o azul e X2 é o vermelho. Deixa eu ver aqui. X1 azul e X2 vermelho. Agora sim. Quando a gente vê que o sistema estabiliza rapidamente. Certo? Okay. É um sistema assintoticamente estável. Mas lá a gente vai, observemos aqui, que ele vai estabilizar em aquele ponto que nós calculamos numericamente, certo? Quanto foi esse valor? 1,40 e tantos. Aí está subindo de novo. Aí vamos ver. Vamos dar um pouco mais de tempo de simulação a este. 1% a 2. Eu acho que aqui já estabilizou. Aqui está estabilizando 4,30 e alguma coisa. 4,24 aproximadamente. O que está acontecendo aqui? Ah, tá. Certo. Então, a gente temos entre 707,51. Estranho.
ver a equação aqui. Entre. Agora sim. Certo. Aqui, agora sim, está batendo os resultados. Está faltando incluir esse M nesse último elemento, certo? Então está 1,4134, certo? Que seria mais ou menos aproximadamente o valor que nós determinamos. Tá? Então, agora, por exemplo, se eu faço a VLL 4, o que acontece com 4? Coeficiente de amortecimento 4. Certo? A gente vê que ele oscila, mas ainda assim vai estabilizar. Ele é assintoticamente estável. Vou botar um pouco mais de tempo aqui, por exemplo, 6. Ele oscila, mas vai estabilizar no mesmo valor aproximadamente que a gente está nos tendo. Ele continua oscilando, pelo visto, até ele estabilizar. Tá? Então, a velocidade, o vermelho é a velocidade, ele muda, mas o azul é minha, neste caso, minha posição da minha massa, né? Ou seja, meu sistema é subamortecido. Mesmo ele sendo com 48, ele também tem, meu sistema é subamortecido, tá? Porque ele tem este pequeno oscilação, este pequeno pico, tá? Esse máximo sobre sinal. E o tempo de assentamento dele é de aproximadamente 0,5 segundos, né? Ou seja, a metade ele já entrou na faixa do 0,02% desse valor de regime estacionário. Tá? Então, o que é o que eu posso fazer para que meu sistema, certo, estabilize? Por exemplo, eu quero que estabilize em 1. Certo? Uma das maneiras de fazer isso é o seguinte: é multiplicar essa entrada por M, certo? Ou, deixa eu ver aqui, pelo inverso, por K. Por K. Vamos ver o porquê. Certo? A gente vê que ele vai atingir 1. Ele atingiu 1. Certo? Essa é uma das maneiras de podermos forçar o meu sistema a chegar ao valor desejado. Tá? Ou seja, minha entrada de sinal, a verdade não é 1. Minha entrada de sinal inicial vai ser aproximadamente 200 e alguma coisa. Porque E1, M3 e K é 707,51. Se você tira esses números, é a mesma coisa de 200 e tanto. Certo? Ou seja, eu excito uma entrada com esses 200 para que meu sistema na saída tenha uma saída de grau. Como a gente vê aqui, é uma maneira de fazer isso, de forçar o meu sistema a fazer isso.
Então, se ver como podemos fazer isso. Tá? Estes arquivos eu vou disponibilizar. Se eu esquecer, por favor, me mandem uma mensagem me cobrando para a gente poder disponibilizar para vocês, porque ultimamente ando meio aboado das ideias. Vamos lá. Tá, tudo isso está explicado aqui também para vocês. Tá? Aqui, lembra que este é um dos nossos primeiros problemas em modelagem de sistemas mecânicos. Okay? Eu acho que fizemos já até todos estes gráficos, estas equações, e estas na representação no espaço de estados. Certo? Okay? Não há maiores dificuldades, acredito, para poder fazer isso. Okay? Aqui agora vem então o que é retração com variáveis de estado. Uma retração com variável de estado, vamos a ter na representação no espaço de estado de sistemas de equações diferenciais lineares de ordem n, em que a função de excitação não só envolve termos com derivadas, não envolve termos com derivadas, certo? Então temos essa minha equação diferencial. Este u vai ter uma forma especial, certo? A equação característica desta minha equação 9 está dada aqui, certo? De ordem n. Esta equação característica é do sistema, do próprio sistema, certo? Que não depende da entrada u, não, simplesmente é da propriedade do sistema. Dessa equação característica é que determinamos se meu sistema é estável, inestável, se tem comportamentos de polo, não, foco, centro, sei lá, tudo isso, certo? Okay? Essa é a minha representação no espaço de estados, que sabemos como chegamos a isso. Okay? Meu controle, agora aqui, o sistema de controle considerável pode ser representado pela equação diferencial vetorial. Certo? Por esta equação, 12, 11, 13. Será escolhido um controlador com retroação, de modo que U seja uma função das variáveis de estado, medida x. Em consequência, U vai ser ganho K vezes meu estado. Certo? Por exemplo, pode ser desse tipo. Um ganho K1 vezes o estado x1, um ganho K2 vezes o estado x2 e assim sucessivamente. Aqui se supõe que eu posso medir todos os estados, ou seja, todas essas variáveis de estados que eu defini, x1, x2, x3, todos são medidos. Tá? É uma suposição, é uma ideia, é uma abstração, certo? Na realidade, o que normalmente sometemos é a minha saída, que normalmente é x1. Mas aqui estamos supondo, teoricamente, então posso medir qualquer coisa. Tá? Então, o qual pode ser representado como esse produto deste vector linha com este vector coluna. Simplesmente este é 1 por n, n por 1, então fica 1 por 1, que seria um escalar. Se eu substituo essa equação nesta 13, certo? Eu vou ficar dessa maneira. Aqui meu vetor de estados derivadas, matriz de estados, vetor, esse vetor de entrada, e aqui meu vetor. Meu vetor, o meu controle, perdão, né? Portanto, meu controle. E se eu somo, lá a gente vai ver que eles só agem na última linha. Tá? E eles agem na última linha, afetando cada um desses fatores da minha equação diferencial, que significa também que é a mesma da minha equação característica, certo? Só que ele com sinal trocado, certo? Okay. Esta é minha equação característica, mais A0 mais A1, e aqui estão esses mesmos coeficientes, só que com sinal trocado, e em ordem crescente, de A0, A1, A2, A3, e aqui estão em ordem decrescente. Certo? Com isso,
Fazendo isso, então, eu posso afetar com meu ganho K1 o coeficiente A0, com meu ganho K2 o coeficiente A1 e com o coeficiente Kn, certo? Com meu ganho Kn, coeficiente An-1. Okay? Ou seja, se eu calculo a minha equação característica de sistema desta matriz, já com realimentação toda incluída, eu vou ter uma nova valores de coeficientes. Tá? Porque os K simplesmente são números escalares. E neste caso é um vetor de escalares. Então, se eu escolho, sejam alfa1, alfa2, as raízes desejadas do sistema de ordem n com retroação, portanto, a equação característica do sistema de ordem n com retroação é calculado como o produto desses valores dessas minhas raízes desejadas de ordem n. Okay? Vamos lá. Aí vamos aqui. Considere o seguinte sistema. Temos aí minha equação diferencial de segunda ordem. Você sabe que a equação característica da equação 16 é dada por isso, alfa ao quadrado mais a alfa mais beta igual a zero. E dependendo dos valores de A e B, o sistema pode ser instável, por exemplo, se A igual a menos 5 e B igual a 6. Para a equação 16, podemos definir as variáveis de estado, x1 igual a x e x2 igual a x ponto. Derivamos em relação ao tempo e vamos obter esta minha equação diferencial, certo? Esta é a minha variáveis de estado, equações diferenciais, minha representação vetorial matricial. Okay? E se calculo, se eu tenho esse sistema para os valores de A igual a menos 5 e B igual a 6, tem as raízes alfa1 igual a 2 e alfa2 igual a 3. Então é um sistema instável. Certo? Okay? E uma coisa que observei, não existem sistemas instáveis assintoticamente, certo? Meu sistema é instável e pronto. Tá? O que existe são sistemas estáveis assintoticamente, estáveis, não instáveis. Okay? Portanto, o sistema 16 é instável, supondo que pode-se realizar a retroação ou realimentação utilizando um controle U, definido dessa maneira, certo? Menos K1 x1 menos K2 x2, como um produto de vetores. E eu aplico isso na minha equação de estados. Aqui nos controles. Determino a equação característica desse meu sistema 16, ou seja, a equação característica desta matriz, ou a equação dos autovalores, para calcular os autovalores desta matriz A. Neste caso, A controlada, já não seria A anterior. Aí tenho que alfa quadrado vai ser A mais K sub 2 alfa, mais B mais K sub 1, igual a 0. Certo? O intuito da retroação é estabilizar o sistema de controle 16, por exemplo. Desejamos que as raízes do sistema de controle com retroação tenham os seguintes valores. Alfa 1 igual a menos 2 e alfa 2 igual a menos 3. Certo? Estes são polos com parte real negativa, que indica que meu sistema vai ser estável. Então, se eu quero esses polos, então minha equação característica vai ser 5 alfa quadrado mais 5 alfa mais 6. Tá? Então, se eu quero que esta equação tenha estes autovalores, ou seja, vai ter que ter estes coeficientes. Então, temos que A mais K sub 2 tem que ser igual a 5 e B mais K sub 1 tem que ser igual a 6. Certo? Substituindo, estamos lembrando que A igual a 5, então temos que K sub 2 tem que ser 10 e K sub 1 tem que ser 0, já que temos o 6. Tá? Então, essa vai ser a minha, por exemplo, vamos a simular esse sistema. Tá?
Tá? Simplesmente vamos copiar, Ctrl A, Ctrl C. Vamos fazer um novo programa, que não seja MMA, sino este que seja hum, 3. Vou chamar de 3. Tá? Aqui vai estar como é uma equação, menos B menos A menos B menos A. E aqui eu só preciso destes daqui. Ctrl C, Ctrl V, resolver 3.1. Novo ticket de entrada, ele vai ter simplesmente A, B, inicialmente. O a gente vai deixar depois. Nós simplesmente aumentamos. Certo? Então aqui simplesmente vai ter A, B. Condição inicial. A igual a menos 5. B igual a 6. Certo? Vamos ver o que acontece. Ah, tá. Por que 0? Porque as minhas condições iniciais são nulas. Se eu boto simplesmente uma condição inicial diferente de 0, aí elas explodem. Tá? Vamos lá então. Então, a gente verifica que o meu sistema é verdadeiramente instável. Tá? Agora, por exemplo, eu calculei um ganho K1 igual a 10 e K2 igual a 0. Tá? Isso vai representar meu controle. E aqui simplesmente posso fazer menos K1 vezes x1 menos K2 vezes x2, mas tenho que entrar com esses valores, K1, K2. Aqui vezes K1, K2. Sim? Bem, peraí. Ah, perdão. É o contrário. Tá? K2 é 10 e K1 é 0. Perdão. Agora sim. Uhum. Certo? Então, a gente vê que se esses dois forem 0, como está aqui, meu sistema é instável, certo? Ele explode. Agora, se simplesmente K1 é 0 e K2 é 10, a gente vê que meu sistema virou estável. Ou seja, com esse controle de alimentação, você tem muita, de repente até poder para controlar o sistema. Tá? Obviamente, neste caso, estamos supondo que todas as minhas variáveis x1, x2, x3 e xn são mensuráveis e estão à disposição da gente. Na realidade, isso não acontece. Teoricamente, a gente pode fazer qualquer coisa. Mas na realidade, a gente vai
precisaria de alguns observadores ou estimadores de estados para poder fazer a realimentação de estados completa ou plena, né? Que neste caso é o que estamos fazendo. Então, eu vou disponibilizar estes arquivos para vocês poderem. Bom, se acham útil, beleza, se não, não podem descartar ele. Certo? Simplesmente com o sentido de ajudar a vocês. E como eu resgato meu controle, esforço de controle. Certo? A gente podemos fazer o seguinte, vamos ver quero saber o esforço de controle. São duas colunas, certo? 601 linhas e duas colunas. Tá? Então eu posso fazer o seguinte. U vai ser igual a menos K1 vezes Y, todas as linhas, primeira coluna, mais, não, perdão, menos K2 vezes Y, todas as linhas, segunda coluna, vamos ver se gera algum erro. Vamos ver aqui, e sem erros, beleza? Então, aqui simplesmente podemos copiar isto, Ctrl C, Ctrl V, figura 2, ao invés de plotarmos isto e plotamos o que seja azul, linha 2, label aqui controle, ciclo, esforço de controle. Como eu falei para vocês, eu utilizo assim porque este meu Octave não trabalha bem com caracteres em português. Aí está o esforço de controle. Okay. Amplitude, tempo, esforço de controle. Certo? Este então é o esforço que o controle utiliza para levar meu sistema que é instável de uma condição inicial. E minha condição inicial é 0,1. Né? Vamos ver o que acontece se a gente aparece de 1 a 0. Certo? O esforço cresce 10 vezes. Certo? Ele está, desta posição, estamos levando a 0 a origem. Certo? E isto é regulação. Se vocês se lembram das definições iniciais das aulas teóricas, certo? De processos de automação, certo? Automação. Temos duas formas de ter um problema de controle. O primeiro é regulação, que seria levar todos os meus estados x1, x2, xn para a origem, que é o que estamos fazendo aqui, certo? Todo quero para a origem. 2. E rastreamento ou servomecanismos, que também chamam, né? Ou seja, que este meu sinal x1, por exemplo, siga uma onda senoidal, ou um degrau unitário. Certo? Isso é servomecanismo ou rastreamento. Aqui estamos com regulação. É isso que se pede no trabalho, só regulação, okay? No projeto final.